pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Ela foi penetra. Ela foi penetra. Você vai entender. E estando por detrás, aos seus pés, chorou muitíssimo. Ou em outras traduções está assim: e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, beijava-lhe os pés e ungia-los com unguento. Diga: unção. Unção. De unguento. De unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, levava então e falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, pois é uma pecadora. Diga: pecadora. Pecadora. Não, irmão, não diga com essa voz assim, meu, que tivesse desconfiado e com medo de falar porque a mulher já está morta. Então fale com a intuição de que você está na condição de ser pecador. Diga: pecadora. Pecadora. Você falou com firmeza e mostrou que você é baiana retada. E quando isto foi visto, o fariseu tinha convidado, e então respondeu Jesus e disse-lhe: Simão Pedro, uma coisa tenho a dizer-te. E ele lhe disse: me ajude, meu pastor. Essa guitarra. E então disse-lhe: mestre, um certo credor tinha 2 devedores, um dele devia 500 dinheiros ou denários. E nas traduções melhores para ser detalhada para a nossa mente, impactante. E não tendo eles como pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará? Essa foi a pergunta de Jesus para Simão Pedro. E não tendo eles como pagar, Jesus então perdoou. E Simão respondeu e disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. Diga: julgaste bem. Julgaste bem. Fale agora com a voz desconfiada. Diga: julgaste bem. Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu a mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas ela regou os pés com lágrimas. Diga: com lágrimas. Com lágrimas. Diga: e enxugou com seus cabelos. Com seus cabelos. Versículo 45. Calma que você vai se sentar. Não me deixe ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Diga: muitos querem as mãos de Jesus. Diga: mas eu quero os pés. Você vai entender. Por isso te digo, versículo 47. Sim, vou para o 46. Não me julgue com cabeça com óleo, mas está ungindo meus pés com unguento. Por isso te digo que são muitos perdoados de seus pecados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco ama é perdoado. Mas a quem pouco é perdoado, pouco ama. Quem é pouco perdoado é pouco ama. Ele tem pouca atitude de amor, não é isso? E disse a ela: os seus pecados te são perdoados. Os seus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé vai-te em paz. Diga para você, Mônica: a condição do pecado te aprisiona. Mas o prazer do Espírito Santo é te ver livre para voar. Sente dando glória para Jesus. Glorifica ele aí. Isso, não deixa mencionar a vitória no vácuo, não. Aplaude também. É interessante saber que o Dr. Lucas, ele é um homem de responsabilidade. Responsabilidade essa de saber o que a alma do homem precisa. A visão deste homem, Dr. Lucas, é uma visão diferencial. A diferença entre aqueles que entendem o evangelista é essa: de que Deus ele escolhe uns para andar com arrebatamento de sentido e ser considerados como louco, e outros serem conhecidos como profeta de visão. Esse vai estar habitando em lugares estranhos, mas não vai perder a intimidade. Prova disso, então vamos ver
Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Vamos ver também o próprio Davi, na província a qual Saul ainda estava reinando, mesmo com o título de rei. Ele não perdeu a intimidade nem a identidade, manteve a profundidade no seu caráter e trouxe para ele a posição de receber a ordem de Deus e executar com que a tarefa foi feita. Tarefa essa que era árdua, tarefa essa que era dolorosa. A tarefa era pregar para os gentios e os fariseus. Verdade é que vamos estar em lugares que não vamos ser bem aceitos, e essa é a obra do Senhor. Não sermos aplaudidos, sermos odiados por causa do nome dele. Eu quero quebrar um tabu no nosso meio, que muita gente visualiza, vai dizer: a igreja precisa ser respeitada, a igreja precisa ser tolerada. Eu quero te dizer, a igreja pode não ser aceita, mas a igreja não vai deixar de pregar a verdade que confronta, porque a igreja que a igreja prega o conserto. Se tem pecado debaixo do pano, vai ter que sair, porque só tudo permanece os de verdade no caminho com Cristo. Deus, ele põe a verdade e a mentira, tanto que a Bíblia também diz, porque se eu poderia falar aqui também um verbo que eu quero quebrar nosso meio, a Bíblia vai dizer não, irmão, a Bíblia diz porque dizer é verbo futuro, a Bíblia diz porque ela é presente, e desde há 3.000 anos atrás, escrita por um pergaminho e por homens inspirado pelo Espírito Santo de Deus, já é predestinada para ser vivida, já é predestinada para ser executada. Então a Bíblia não vai dizer, a Bíblia o quê? A Bíblia diz. E se a Bíblia diz, ela não pode ser contrariada por causa do homem. A ciência tenta de todas as formas, tentar dar um jeitinho, aleluia, para eles serem conforme a sua vontade, ou seja, pegarem a palavra de Deus e colocar o que a sua vontade quer, para que seja aceito nos tempos. Mas a igreja verdadeira vai aceitar a verdade, e a verdade é que é mentira, engano é engano. Verdade é verdade. Se está andando correto, esse estará perto de mim para caminhar. Tanto que a Bíblia diz que o Senhor estudava a caminhada de Elias, estudava a caminhada com Eliseu, porque se for para andar com quem tem para me oferecer, eu primeiro analiso as suas atitudes. Se falhei uma vez, dê oportunidade na segunda, falhei, tem mais uma oportunidade, falhou na terceira, esse não é digno de ter a presença por perto. Isso não é questão de ser melhor que alguém, isso é questão de não deixar com que o seu vaso receba profanas palavras, profanas atitudes e envergonhe o título. A verdade que Cristo disse que aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Essa é a verdade da palavra. A Bíblia diz que Deus, ele significativo, ele é para dizer que aquela mulher, ela foi entrada para poder vivenciar uma experiência de novo. Porque essa mulher pecadora, essa mulher está em Atos, que a Bíblia não diz, mas estudando bem, podemos saber que há uma festa. Simão Pedro organiza, Simão Pedro anda com gente que não é banda. Deixa eu te dizer uma coisa, Simão é um título dado naquela época para pessoas que faziam parte de sinagogas. Vamos ser bem claros aqui, Pedro era o nome dele, o próprio Pedro, a qual Deus chama naquele mar, a qual foi cantada aqui pela missionária Vitória Castro. Acertei? É isso que eu quero te dizer, porque é verdade a gente entender que a nossa identidade tem que ter nome e sobrenome, e aquilo que Deus colocou ser respeitável. Eu não posso de forma nenhuma chamar a mulher de Marisa, porque primeiro é falta de respeito e segundo, ela não é só parceira. Então respeito é quando todo mundo gosta. Aceite, Marcelo Pereira, aceite! Aí tem muita gente que diz, eu vou ser ungido, eu vou ser respeitado. Você não precisa ser ungido para ter respeito. Se tem nome e sobrenome, o céu já te designou algo importante, porque ele disse, a minha excelência do meu poder não está em vaso de ouro, não estou em vaso de prata,
você, eu brilho sobre você, através de ti eu realizo maravilhas. Você não diga, você vai brilhar no seu espírito. Então a Bíblia diz que ele vai estar andando com essa mulher, lá menor. Essa mulher vai andar, vai nesse mistério fino, bem dedilhado, bom para essa guitarra aí, bem fina. Isso. Isso. Lá menor, bem dedilhado. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Olha para cá, daqui a pouco você vai no Ré menor, daqui a pouco você vai no Sol maior e vai por lá. A Bíblia diz que ele estava reunido esperando pelo mestre e a porta era aberta para todos entrarem, só que tinha uma condição: ficar parado no caminho. Porque quem era convidado entrava pela porta da frente e tinha contato com pessoas de poderes requisitivos, tinha contato com fariseus e não poderia ser envergonhado. Muito pelo contrário, se algum pecador encostar, ele tinha o direito de apedrejar segundo a lei de Moisés. E o que está reinando, parece que no dia de hoje, é dessa forma: se a mulher prostituta está querendo vir para a obra, a pessoa vai ser apedrejada, porque prostituta, lésbica, homossexual não pode cultuar no mesmo lugar que crente. Só que Jesus, ele chega para aquela mulher e diz para Simão Pedro: essa mulher fez algo que você não fez. Essa mulher não só me recepcionou, essa mulher se aproximou de mim. Sabe o que é isso? Quando nós entendemos que devemos nos aproximar de pessoas que estão caídas, vamos entender que Deus não nos chamou para ser forte pela fortaleza do nosso braço, mas para se cumprir o que disse: eu vi você forte para suportar o massacre. Você está entendendo? Jesus não te deixou para você se sentir no erro de fácil de mistério, fácil para dar lugar. É para você entrar em lugares aonde o povo está caído e dizer: levanta! A Bíblia diz que Ezequiel estava nessa condição, tanto que o Senhor disse: arrodei ao redor do vale de que, igreja? E a Bíblia diz que quando isso acontece, ouve-se um ruído. E eu não posso também dizer, quero quebrar esse protocolo que a igreja impõe, dizendo que Deus é reboliço. Eu aceito que Deus, ele pode transformar, mas reboliço não. Você já buscou a interpretação do texto? Reboliço é bagunça. A Bíblia diz, está escrito na palavra. A Bíblia diz que houve um ruído, houve um reboliço, porque estava tudo bagunçado. E quando Deus, ele põe ordem na casa, mexe com um, mexe com outro, mexe com um, mexe com outro. Se a sua casa é afetada por uma palavra dizendo: arrependa de raça de víbora, arrependa-te, se conserte, não vá por esse caminho, porque o caminho é morte, causa alvoroço. E se tem parentela perto da tua família, é aí que tem mais da fafá. Conta pra um, conta pra outro. Isso é um reboliço, porque profeta guarda a língua livre da boca e espera o momento certo para falar com família, porque roupa suja se lava dentro de casa. Aí tem pessoas sem sabedoria, desequilibrados na obra, querem entregar profecia para a multidão ver. Deus me revelou o pecado dele, Deus me revelou o defeito dela, Deus revelou que ela está fazendo uma arquia de bronze para estar elucidando, você já sabe qual é a palavra certa, já está fazendo amor com o namorado de madrugada, com o esposo, para ela se conduzir ao momento de sedução. E há um demônio que atrai pessoas para isso. E também não exclui varões que não se adequam a vezes que se dignifica com pessoas que são admitidas pela vontade de Cristo. Porque quando Deus, ele olha para o homem e vê que o homem está necessitado de veste, quem gosta de guarda-roupa e tudo novo vai pegar isso aqui agora. A Bíblia diz, a meu missionário Júnior dessa forma, ela tem que já pegar de primeira. A Bíblia diz que assim como o Senhor veste o livro dos campos, o Senhor irá adornar. E você tem noção do que a beleza da natureza? Você não tem, então vou te dizer, a natureza é composta por flores, e mesmo que passe por estação, se tem raiz, floresce. Se não entendeu, Deus está dizendo, o vento vai passar, mas nada vai voltar no tocado a você.
Ela vai voltar para tua casa. Não vai voltar tomando roupa vestes. Deixa te adornar por completo para fazer a obra. Tanto que Deus, ele olha para o sacerdote, pastor Mateus, e ele diz para a liderança, dizendo: a veste tem que ser de linho fino, colocando um éfode no pescoço, ou seja, um talit, e colocado um kippah nos arões sobre a cabeça, e as mulheres estejam coladas com um varão. As mulheres venham cobrir a sua parte dos seios, para que venha simplesmente estar coberta diante do povo, para que o povo não veja só no dente. Naquela época, as mulheres não deveriam nem estar mostrando as pernas, porque isso conduzia ao homem estranho querer saber das intimidades da mulher. Então a questão é: a mulher se guarda e o homem se preserva, porque ambos são uma só carne. Porque se... Como é, Jesus? Aleluia! Como é, Jesus? Porque se for para a mulher solteira procurar varão dentro da igreja, Deus só une pessoa, Deus une propósito. Porque quando o céu chegar, você não vai em busca da igreja atrás de homem e nem de mulher. Deus se apresenta no meio do caminho. E Deus não te manda esse embaraço. Deus, ele não te manda esse esposo embaraçado, desequilibrado, que não trabalha, que não coloca comida dentro de casa, está vivendo com mãe e com pai e não quer fazer nada. Deus não coloca mulheres para ser conhecida como pecador. Essa mulher estava nessa condição, mulher despida, estava à vontade dos fariseus. Para quê? Para fazer os fariseus pecar. Mas os fariseus, irmão, até quem é ímpio entende que uma mulher de Deus se veste como mulher de Deus. Como homem de Deus também se veste. O homem não precisa estar com a calça toda arrochada no corpo para não mostrar o que não deve nem a terra Canaã. Eu ia soltar um jegue aqui, mas Deus segurou minha língua. Porque Deus, ele faz a obra, Bispo Marisa. E quando ele faz a obra por completo, Deus, ele sabe como precisa o homem não ser conhecido como pecador. Porque outrora você vestia qualquer roupa, você se comportava de qualquer forma, dizia tudo o que dizia no seu pensamento, abria o seu coração para todo mundo. Mas hoje Deus te trancou para que você não fique desequilibrado, para que você não fique com espírito de loucura, decepcionado. É por isso que nem muita gente tem acesso mais a você, nem a sua casa. É porque Deus te separou para vencer, subir de nível. Olha para o seu amigo, vamos subir de nível esse ano. O ano de 2024, meu querido, é o ano de subir de nível. Eu não ando com todo mundo, eu não ando com pessoa desequilibrada. Tem um bocão, fala alto, diz que quem fala o que pensa. Eu ando com separados e separados. E se for casal, melhor que ande casal junto, para que depois a desequilibrada não chegue para dizer: ele quer ficar comigo. Ainda tem essas malucas, né? Tá entendendo? Ele está falando. É por isso que Deus não permite o seu varão para sempre aqui no culto, para depois não estar inventando mentira, porque a obra que Deus quer fazer para poder pegar ele e trazer ele de jogo para lançar na obra, as pessoas não contaminam o vaso. É por isso que Deus prefere que a senhora pregue dentro de casa, porque quando ele vier segundo a vontade de Deus. A pergunta que Deus ele está me fazendo ouvir aqui, eu estou pregando, e o que eu estou ouvindo é que algumas pessoas estão numa reunião dizendo: cadê o esposo da bispa? Deveria ser pastor. E você, língua de gravata, guarda a sua boca, porque no tempo certo Deus vai trazer a guerra. Você não sabe o gemido que ela chorou. Devagar, tá mais fina. Eu disse pra quando for atacar, você for atacar junto comigo, você for atacar antes de mim. Peraí, vamos fazer de novo. Estão dizendo que ela caiu de paraquedas, mas na verdade não caiu. Disseram para mim, é pra mim também, que eu caí de paraquedas. Eu não caí de paraquedas.
pecador. Isso nem existe. Eu só me alistou no quartel do grande sul. Eu pude perceber, a batalha é travada. Essa batalha de obra, me tudo, abre obra. Batalha é travada, então me preparei. E na frente da batalha, olha na frente da batalha, choro, lágrimas de dor. Eu tenho a força que venceu. Na frente da batalha, chora lágrimas de dor. Você tem a força que de mim consegue. Nada vai te abalar. Você pode aplaudir a Jesus e igreja. E a Bíblia diz que essa mulher tem que ficar parada. Ela para, pois ela não foi convidada, a porta estava lá. E se ela estava na condição de pecadora, a questão é, o fariseu vai apedrejar até a morte. E se o fariseu apedreja até a morte, ninguém tem poder de tirar, porque senão até quem está coabitando com o erro dela, ou esteja na mesma condição que ela, será apedrejada, porque os fariseus têm visão de pecado, porque um abismo chama o outro. Então quem está em pecado, muitas das vezes, vê pecado no próximo também. Isso aqui não é querendo denotar e nem definir profeta direcionado por Deus, que Deus tem essa intimidade de revelar o pecado. Mas o profeta se cala, como diz a palavra, chama no canto e diz: ó irmão, o Senhor mandou denunciar o seu erro. Você fez assim, assim, assim e assim. Você errou e Deus quer ver o seu arrependimento. Outra coisa, a pessoa está fazendo o que quer e está achando que Deus não viu nada. Vamos falar a verdade? Os nossos altares está difícil de ter homens e mulheres na posição. Graças a Deus que você tem um bispo e um pastor, e uma liderança de jovens, uma liderança de grupo de senhoras, grupo de mulheres, grupo de varões nessa obra. Tem grupo de varões? Vai construir em nome de Jesus. Eu já profetizo. Então Deus, ele resolve ver que cada um precisa se manter na brecha, porque vocês estão rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. E se a ovelha falha, o povo já quer causar para o pastor, para ele tomar a ferida e receber a punhalada. Imagine a liderança. A vizinhança sabe em peso. Alto do Cabrito, então, que tem uma língua de lamento, igual o povo do Uruguai. Como que só o sangue do cordeiro. Ó, a pessoa passa por uma sacola, daqui a pouco tá com duas, a vizinha que é BBB Brasil da vida, já tá lá, hein? Davi, que é de Cajazeira, meu parceiro que tá lá no BBB, tá bem lá, ó. E eu disse assim: meu Deus, ele já foi antecipado, porque eu já tô vivendo isso há muito tempo. O povo já tá todo mundo percebendo que se a gente não tomar uma posição de vaso, ter a restauração do Espírito, o nosso vaso se atribula por pouca coisa. Ainda mais que pessoas dessa forma, que tem a manipulação, pessoas dissimuladas. Você está entendendo? Pessoas que já preparam o que falar, o que dizer, aumenta. Se você não tem uma vida de oração, você fica caído por mesmo instante. Eu não quero ir para o culto, eu não quero vai lá. Imagina aí, se por tudo que você passou, você desistisse mesmo. Ainda bem que a mão do Senhor pegou pela mão direita e disse: você se governa, vá para a obra. Vai lá, só põe o branco, vem para a obra. Pega a forma, pega a cova, jogue por terra, porque ali não é o seu lugar. O seu lugar é na obra. Sabe por quê? Porque tem muita gente, mas eu preguei no Apóstolo Real segunda-feira de manhã, e o que eu disse foi isso: profeta também entra em depressão, porque profeta não busca oração. E a depressão é a dor da alma. A alma, quando está atacada por pouca coisa ou por muita coisa, a alma quer viver só dentro do quarto, não lê mais a Bíblia. Isso é porque tem muita gente que está como marginal dentro da obra, não ora mais, não lê mais a Bíblia, só abre a Bíblia dentro da igreja, não faz o devocional, não renuncia a cama de madrugada. E Deus está dizendo: larga essa depressão, joga por terra essa crise de ansiedade, vá buscar intimidade. Eu quero contar segredos para derramar o teu Eu quero contar segredos. Eu quero me revelar. Diga para o seu marido: Deus quer se revelar para você. Diga: olhando o livro da casa dos olhos, diga: Deus quer se revelar para você. Essa mulher está
vai chamar, todos ficam apavorados. Diga, porque quando Deus chama, vai causar impacto. Isso aqui não é palavra de motivacional, não. Muito pelo contrário, Deus vai consertar. Tanto que o Senhor vai olhar e estudar a mulher. Diga para o seu amigo, Deus está estudando a sua vida interior. Deus está estudando pessoas. E quero te dizer também mais uma verdade. Diga, qual é, missionário? O diabo também está te estudando. Ele só está esperando isso aqui, William, para você cair e ele te dá o bote. Porque como a serpente de Davi do Éden, ele se apresenta. Você quer base bíblica? A Bíblia diz em Apocalipse: a grande cobra, ou seja, a grande leviatã, será a grande serpente que vai se combater contra Jesus, o Nazareno, o homem de branco. Mas tem muita gente que vai. Eita, sabe por que tem muita gente na condição de pecadora, de pecador? Porque a pessoa, ao invés de vivenciar o tempo novo da graça, meu evangelista, que Deus preparou para ele, a pessoa para de dar ouvido a sacerdote para dar ouvido a cobra. A cobra falou para Eva o quê? Coma do fruto. Só que a questão não é comer do fruto, foi o que Satanás disse, você será como sabe quem está aqui? Sabe porque tem muita gente saindo da obra? Porque Deus não está permitindo liderança na visão da poder. Quer conhecer o homem? Dê poder a ele. É por isso que a bispa Marisa nunca mais surgiu pessoas. É por isso que Deus está dizendo para ela: você vai analisar, pastor Mateus, vai analisar a cabeça que tu unge. Porque a mesma cabeça que tu unge, amanhã, se não tiver equilíbrio emocional e espiritual, vai querer lançar um chifre sobre você e vai fazer com que a liderança caia do cavalo. Mas aqui não, terra! A condição daquela época foi quebrada quando Jesus chama. E Simão Pedro vai ficar impactado. Porque ele vai quebrar. Porque segundo os costumes daquela época, eu encerro aqui fora. Segundo os costumes daquela época, presta atenção, olha por cá. Segundo os costumes daquela época, era dito pela lei de Moisés, pela lei do próprio Moisés, o sacerdote. Moisés não é profeta, Moisés é sacerdote. Profeta pode ser Josué, mas Moisés é sacerdote. Há uma grande diferença. Enquanto uns são chamados para ser mestres, outros são chamados para ser doutores. Enquanto uns são chamados para ser aluno, deixe eu que você é professor. E Deus sabe quem chama. Aleluia. Diga para o seu irmão, não se oponha no quadrado do seu irmão. Se você não é bispo nem pastor, não queira condenar ninguém se Deus não te dá autorização. Porque o Senhor está revelando e chamando a vitória. E parece que é o que toda vez você tenta orar para poder isso quebrar no meio da liderança que o Senhor entregou nas suas mãos. Pessoas querendo colocar ordem, sendo que Deus já te direcionou. E o Senhor está dizendo: quando eu te direcionar, executa, porque todos vão ter que abaixar a cabeça e respeitar o que eu tenho para a sua vida. Porque antes de passar para ela, o Senhor passa para ela passar para você e passar para o povo. É questão de obedecer liderança, porque você não foi chamado para ser cauda, você foi chamado para ser cabeça. E essa mulher que sabia que o costume daquela época, Simão Pedro e os fariseus e os gentios sabia que duas coisas deveriam ser feitas. Diga qual? Abra a boca, diga qual? Primeiro, deveria assim na entrada ungir com unguento. Era um raríssimo perfume, era uma raríssima unção de azeite. Unguento lançada sobre a cabeça. E segunda coisa, deveria dar um beijo na testa, mostrando amor. Não é dizer: eu não suporto essa palavra, não gosto. Quer mostrar que me ama e mostra nas atitudes. Diga aleluia. Diga dessa forma. Aí não fique atribulado no que eu vou te dizer, mas essa mulher, ela vai criar um método infalível. Que método é esse? A mesma
E o Senhor vai dizer que aquela mulher do filisteu vai fazer. Eu vou por detrás dele. Porque nesse tempo, o povo estava propício a introduzir-se de frente a Jesus para querer as mãos. Minha cara missionária, você já atou por alguns minutos? Vou te ensinar a ser ator. Você já foi ator na sua escola? Graças a Deus. Eu fui ator na websérie que eu disse, meu Deus, toda hora passa texto, vira texto, passa texto, vira texto, passa texto, vira texto. Eu estava quase desistindo de ser ator, mas eu vou ser. Porque eu botei meus pés lá no SBT e voltei profetizando que eu vou voltar lá. Tem glória a Deus aí. Em nome, meu irmão, muita coisa boa vai acontecer lá, irmão. Aí você vai aqui com as mãos, me dê um sol, uma nota de adoração. Sol. Yeshua. Isso. Aí Yeshua. Aí muitos querem as mãos. Era propício que o povo estivesse. Quem me ouve de glória a Deus? Glória a Deus. Era propício que a toda a multidão, na importância do querer milagre, todo mundo fosse nas mãos, porque as mãos proporcionam milagre, mas os pés dá caminhar para ter resistência, para ter um milagre. Sabe por quê? Pode ir. Sabe por quê? Muitos queriam as mãos, porque Deus pode fazer todas as coisas. Se Ele dá ordem para o vento cessar, Ele pode fazer. Se Ele quiser dar ordem para o mar se acalmar, Ele dá ordem. Se Ele quiser o sol, a lua parar, conforme a palavra de José, conforme a sua palavra, Ele faz. Se Deus não quiser que a chuva desça sobre a terra, segundo a palavra dEle, Ele faz. Mas aqui, Deus está vendo que essa mulher tem os pés. Ela quer caminhar e mudar de vida. Aleluia! Caminhar da resistência. E no meio do caminho tem pão para comer e água para beber. E aí eu quero receber. Vamos ficar sobre os pés. Todos sobre os pés agora, por gentileza. Agora pode ir para o menor. Muitos querem as mãos, mas eu quero os pés de Jesus. Eu vi a bispa falar. Eu quando eu dizer, muitos querem suas mãos e eu quero só o pé, você vai dizer, eu também. Combinado? Muitos querem as mãos de Jesus, mas eu quero os pés de Jesus.